Estamos de volta aqui no Bate-Papo Político para falar sobre um assunto que inquieta muito os aposentados, pensionistas e também servidores públicos. Eu falo de empréstimos consignados indevidos, que muitas vezes esses segurados da Previdência Social, os servidores públicos, acabam sendo surpreendidos com a grana que apareceu de repente e que tem consequência no bolso de quem recebe esse dinheiro e gasta sem antes consultar o banco. As informações agora com Carlos Silva. Muitos aposentados e pensionistas do INSS têm se surpreendido com dinheiro extra na conta que aparece sem muitas explicações. A grana, quando cai na conta, acaba sendo misturada com os benefícios e é gasta, o que gera a curto, médio e longo prazo uma dor de cabeça para os beneficiários da Previdência Social. A origem do dinheiro, quando os titulares das contas questionam ao banco, é única: empréstimo consignado. O empréstimo é uma modalidade de crédito para beneficiários do INSS e para servidores públicos com taxas de juros bem atrativas. O que acontece, porém, é que muitos aposentados e pensionistas, mesmo sem autorizar, recebem os empréstimos consignados e, quando gastam o dinheiro, comprometem parte da renda para quitar a dívida. A cobrança por crédito consignado não contratado é disparadamente a principal reclamação atrelada a esse empréstimo, de acordo com os dados do SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que integra 27 PROCONs estaduais e 604 PROCONs municipais. Entre janeiro a agosto deste ano, a entidade registrou 39 mil reclamações sobre esse tipo de empréstimo, quase o triplo em comparação aos primeiros 8 meses do ano passado. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Um dos maiores atrativos para os empréstimos consignados, jornalista Beto Almeida, são as baixas taxas de juros, mas os erros, a esperteza de algumas instituições financeiras que trabalham com crédito consignado acabam por burlar a legislação e também tirar proveito da inocência ou da falta de informação de quem pode ser beneficiado com esse tipo de empréstimo com juros baixos. No caso, os segurados da Previdência Social, servidores públicos. É vantajoso para quem empresta, porque não tem risco de calote, e é uma boa oportunidade para quem às vezes está precisando do dinheiro. Mas, Beto Almeida, o que tem acontecido é que muita gente é surpreendida com o dinheiro extra na conta. E às vezes mistura esse dinheiro que cai do céu e com o benefício que está ali na conta, que recebe a cada mês. Aí o aposentado, o pensionista ou servidor público gasta essa grana e depois vem a cobrança e surge a indignação. Eu não pedi esse dinheiro emprestado. Diante dessa situação, Beto Almeida, as reclamações crescem e a indignação de quem recebe o dinheiro após gastar também aumenta. Enquanto a matéria ia ao ar, eu procurei aqui os índices de reclamações que existem hoje registrados em relação a esses empréstimos consignados que não foram autorizados, mas que o dinheiro caiu na conta do aposentado. Você sabe quanto foi que cresceu, Luzenor? Segundo os dados do PROCON Nacional, 124% o índice de reclamação de aposentados que se deram conta que caiu o dinheiro de empréstimo que eles não solicitaram. Mas aí tem duas coisas que eu quero falar. Luzenor, por que o empréstimo consignado, é bom que se diga, é uma medida boa? Não é uma medida ruim. Ela vem e está disponível para o aposentado, para o pensionista que está naquele momento ali específico precisando de uma grana extra. Tem o juro mais baixo porque as parcelas são descontadas em folha. Ou seja, as chances de calote para o quem empresta é zero, não existe. Então os bancos correm atrás. Qual é o problema que eu vejo que poderia ser resolvido, Luzenor? O INSS determinar, não precisaria nem de um projeto de lei, embora exista já um projeto de lei na Câmara dos Deputados, determinando, por exemplo, Luzenor, que o aposentado só pode solicitar empréstimo consignado na conta
que ele recebe a sua aposentadoria, no banco que ele recebe a sua aposentadoria. Então, acabar com essa história dessas empresas de crédito oferecer os empréstimos para os aposentados. O Zenor tem um aposentado que recebe até 15, 20 ligações por dia. Tá errado. Se o aposentado recebe o benefício dele pelo Banco do Brasil, ele só vai poder solicitar isso pelo Banco do Brasil. Se é no Bradesco, só o Bradesco pode emprestar. Ah, Beto, isso aí não tá errado? Não. Isso limita. O que nós temos hoje, Luciano, é um mercado livre do salve-se quem puder, das empresas de crédito consignado, oferecendo aos aposentados esse tipo de empréstimo, e os aposentados muitas vezes numa conversa, tentando se livrar, de repente dão dados, esses dados são utilizados. Mas outro detalhe, Beto, muitas vezes não tem nem essa conversa, esse é o problema. Mas aí, Luciano, algumas instituições estão jogando dinheiro como crédito consignado nas contas desses beneficiários da Previdência Social e simplesmente não tem autorização. Mas isso é fácil de resolver. É fácil de resolver, mas o Banco Central diz que a responsabilidade é das instituições financeiras pelo zelo para zelar pelos dados pessoais de cada cliente. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, diz que não há vazamento de informações. E o INSS diz o mesmo. Ou seja, Beto, as informações estão caindo das árvores, assim, como frutas, ali para essas instituições financeiras, como se cada aposentado, se cada beneficiário do INSS liberasse os dados cadastrais para receber o dinheiro de empréstimo consignado. Em resumo, Beto, aos aposentados ou aos procuradores, aos servidores públicos, nesse caso a ênfase é maior para os beneficiários da Previdência Social, quando pegar o extrato bancário, que aparece aquele dinheiro extra, antes de gastar, chegue à gerência do banco, olha, eu não pedi esse dinheiro, eu quero a devolução, porque se gastar, vai ter que pagar. E aí, tem também, no caso, uma fraude que o aposentado, o beneficiário, pode fazer uma queixa na polícia. Fazer uma queixa na polícia, fazer queixa no Banco Central, no telefone do Banco Central, existe, funciona para aquela instituição financeira e principalmente, Luciano, não usar o dinheiro, fazer a devolução. Se o dinheiro caiu e ele não solicitou, como é que ele vai usar esse dinheiro, Luciano? Jornalista vai pagar. Jornalista Beto Almeida, vamos mudar de assunto porque a pauta política desta quarta-feira é longa. A Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que concede isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por pessoas com sequelas da Covid-19. A sessão no plenário da Câmara começa às 14 horas. Luciano de Oliveira, eu acho que esse é um benefício que vinha aí no avanço de discussão, de repente deu uma parada, mas eu acho extremamente correto. Quantas famílias hoje, Luciano, não estão mais ainda em dificuldades por conta de que o seu principal credor, o provedor da família, aliás, não está conseguindo manter suas atividades em dias por conta da Covid. Então eu acho mais do que justo que esse projeto avance, não para trazer um benefício qualquer, mas para chegar junto no momento desse para famílias que literalmente ficaram sem o seu provedor para garantir o básico da sobrevivência. E também na pauta política, hoje o Senado vota a proposta de emenda à Constituição que trata sobre mudanças nas regras eleitorais. Uma das alterações é a instituição da volta das coligações proporcionais. A Câmara dos Deputados aprovou de forma meteórica essas mudanças no sentido das novas regras entrarem em vigência em 2022. O Senado tem hoje pela manhã uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça para apreciar o parecer da relatora Simone Tebet, que se opõe à volta das coligações proporcionais. E se não forem aprovadas essas mudanças até o dia 2 de outubro, nada valerá para 2022. Não deverá passar, Luciano. Acho que esse entendimento lá na casa, no Senado, ele já está unânime ali entre os seus integrantes, os 81 senadores. Não haverá espaço para que estas alterações feitas já entrem em vigor nas regras eleitorais das eleições do ano que vem. Que era o propósito. Na realidade,
Essa é uma expectativa dos pequenos partidos, daquelas siglas que dependem, inclusive, Luziano, das alianças para poder continuar sobrevivendo. No entanto, há uma resistência, e uma resistência justa, inclusive, do presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Não é só da própria Simone Tebet, não. Há uma resistência do presidente do Senado, e isso dificulta todo o cenário para a permanência, para o retorno, aliás, das coligações proporcionais. Então, é melhor os partidos irem trabalhando com essa ideia que valeu para as eleições municipais de 2020 e deverá valer para o ano que vem também. E na reta final do bate-papo político, o Senado aprovou nessa terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que desobriga os estados e os municípios, durante os anos de 2020 e 2021, de aplicarem o mínimo de 25% das receitas em educação. Esse projeto já passou pelo Senado e agora vai à Câmara Federal. Qual é a implicação dessa medida na vida dos gestores públicos de todo o país? É a chamada PEC do perdão, né, Luziano? Porque é o seguinte, hoje o que existe? Existe um limite constitucional mínimo estabelecido que estados e municípios devem aplicar em educação, que é 25%. Quem aplica abaixo disso sofre severas sanções. Acontece que esta PEC surgiu para exatamente dar esse refresco para os prefeitos e os governadores que não aplicaram pelo menos 25% na educação nos anos de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, e também agora em 2021. Bom, tem alguns aspectos aí, Luziano, que a gente tem que levar em consideração. É fato que muitos municípios tiveram problemas realmente e não conseguiram aplicar esses recursos. Mas o que eu vejo, Luziano? Eles deixaram de encarar a educação durante esses 2 períodos como uma questão emergencial e necessária. Mas deixaram, por exemplo, de aproveitar o período para fazer reformas físicas nas escolas, para aproveitar, por exemplo, esse período, Luziano, para melhorar a ventilação nas salas de aulas. A gente viu aqui o governo do estado do Ceará fazendo uma verdadeira força-tarefa para fazer adaptações nas escolas. Muitos municípios aqui no estado do Ceará ainda nem retomaram as aulas presenciais, alegando que não tem condições e nem estrutura física para isso. Como que se justifica? Os municípios deixaram de pagar água, não tiveram gasto com água, não tiveram gasto com luz, por exemplo, dizendo, não gastaram com transporte escolar, muitas material escolar. Então, houve sim uma economia gerada. Esse perdão, na realidade, se justifica pela metade, mas que os municípios também deixaram de cumprir o que poderia ser feito no período da pandemia. E na reta final do bate-papo político, para fechar o bate-papo político, Carlos Alberto chega com a informação sobre a decisão do Patriota em destituir o presidente da Executiva Nacional, dificultando assim ou sepultando de vez a entrada do grupo do presidente Jair Bolsonaro na sigla. Carlos Alberto. Os aliados do governo federal no Ceará aguardam com certa ansiedade os rumos partidários do presidente Jair Bolsonaro para acompanhá-lo na filiação a uma nova sigla. Desde o início de 2020, após deixar o PSL, Bolsonaro não mais se vinculou a um partido. Mas para concorrer em 2022 ao novo mandato, precisa estar filiado a uma agremiação. Uma das articulações que vinham sendo realizadas teve nessa terça-feira mais um contratempo na construção do futuro partidário dos bolsonaristas. A Executiva Nacional do Patriota aprovou em Brasília a destituição definitiva do presidente da legenda, Adilson Barroso, que era um dos principais interlocutores do presidente Bolsonaro. Ele já havia sido afastado do cargo por um período de 90 dias por estar negociando individualmente a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Os dirigentes do Patriota aprovaram por ampla maioria o relatório do Conselho de Ética do partido, que analisou todas as denúncias de irregularidades cometidas por Barroso. O agora ex-dirigente tentou promover uma série de mudanças internas para a filiação de Bolsonaro. O caso provocou um racha no partido, que opôs Barroso à ala liderada pelo vice-presidente da sigla, Ovasco Rezende, após a publicação de um novo estatuto do partido. Essa mudança faz o grupo do presidente Bolsonaro sepultar em definitivo a ideia de filiação ao Patriota.
Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Dificultou geral, Luciano. O presidente Bolsonaro agora, além da questão da crise política, precisa resolver para onde vai, porque o tempo está se encurtando e o prazo fica cada vez mais curto para ele escolher na prateleira qual é a sigla que vai aceitá-lo agora. E final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, a você, jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, o nosso bom dia, uma boa quarta-feira. Uma boa quarta-feira e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.